Você já se perguntou por que o diabo treme diante de uma única frase da Bíblia, mas a igreja raramente a menciona? Há poder em um único versículo das Escrituras. Não é qualquer poder, mas um poder transformador, sobrenatural, capaz de mover montanhas. É o tipo de poder que abala os alicerces do inferno, o tipo que o próprio Satanás teme. Veja, a palavra de Deus não é apenas tinta em uma página, não é apenas poesia, história ou uma coleção de ditados sábios. Ela é viva, pulsante, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, cortando as mentiras do inimigo e penetrando diretamente no coração do homem. Mas nem todos os versículos da Bíblia são tratados da mesma forma. Alguns são citados todo domingo, alguns são impressos em canecas de café e adesivos de carro. E então, há outros, aqueles que você não ouve com tanta frequência, aqueles que parecem ser negligenciados, escondidos nas páginas das Escrituras, quase como se estivessem ocultos à vista de todos. E eu digo a você, quando um versículo é poderoso o suficiente para fazer o inimigo tremer, pode ter certeza de que ele fará tudo ao seu alcance para impedir que seja falado, compreendido ou vivido. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir o versículo que faz Satanás tremer. Curta, se inscreva e não pule. O final tem uma revelação que vai abalar sua fé. Por que isso acontece? Por que Satanás temeria um único versículo? Porque ele conhece a verdade contida nele. Ele sabe que quando um crente compreende a autoridade dada a ele pela palavra de Deus, seus esquemas são expostos, seu controle enfraquece e suas mentiras são destruídas. Ele sabe que, quando um cristão caminha na plenitude das promessas de Deus, o inferno perde terreno. E se ele não pode remover o versículo da Bíblia, o que ele faz? Ele cega a igreja para isso. Ele nos distrai com mensagens mais fáceis de digerir, sermões seguros e confortáveis, ensinamentos que ficam na superfície, em vez de mergulhar na batalha em que realmente estamos. Pense nisso. O inimigo está perfeitamente satisfeito com um cristão morno que conhece alguns versículos, mas nunca os empunha como uma espada. Ele não se importa com uma igreja que se reúne todo domingo, mas nunca entra no poder e na autoridade que Jesus morreu para nos dar. O que ele teme é um crente que entende a plenitude da palavra, que não apenas a lê, mas a declara, que não apenas a conhece, mas a aplica. Isso é o que abala o reino das trevas. E, igreja, estamos em uma batalha, quer você reconheça ou não. Há uma guerra em curso, uma guerra espiritual. Em Efésios 6, versículo 12, está escrito: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso não é apenas uma metáfora, é a realidade. E em uma batalha, sua arma é tudo. Um soldado que não sabe usar sua arma é indefeso, vulnerável, presa fácil. No entanto, tantos cristãos estão caminhando pela vida desarmados, inconscientes e despreparados, porque nunca foram ensinados sobre os versículos que poderiam libertá-los. O inimigo fará o que for preciso para impedir que você empunhe a palavra de Deus. Ele convencerá você de que ela não é relevante, fará você ficar ocupado demais, distraído demais, desencorajado demais para abrir sua Bíblia. Ele sussurrará mentiras, dizendo que certos versículos não se aplicam a você, que eram para outro tempo, outro povo. Ele distorcerá as Escrituras o suficiente para torná-las inofensivas, impotentes. E se não puder impedir você de lê-las, ele garantirá que você nunca as compreenda verdadeiramente. Mas estou aqui para dizer hoje, há um versículo que Satanás teme, um versículo que contém poder além do que muitos foram ensinados.
Um versículo que, quando falado com fé, abala as próprias portas do inferno. E acredito que é hora de a igreja despertar para ele, agarrá-lo e declará-lo com ousadia. Porque quando a verdade da palavra de Deus é liberada, quando o povo de Deus se levanta na autoridade que lhe foi dada, nenhuma força do inferno pode resistir. E então, a questão é: você pegará a espada ou a deixará embainhada? Você se contentará com um cristianismo de meias-verdades ou entrará na plenitude do que Deus lhe deu? Porque eu digo a você, quando o inimigo teme algo, não é porque é fraco, é porque é perigoso. É hora de a igreja parar de jogar seguro e começar a empunhar a palavra como ela foi destinada a ser usada. O inimigo sempre teve medo da verdade, desde o início. No Jardim do Éden, sua maior arma nunca foi a força, foi a enganação. Ele não veio até Eva com um exército, não atacou com violência. Ele veio com uma pergunta, um sussurro, uma distorção do que Deus havia dito. Em Gênesis 3, versículo 1, ele disse: "Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?" Essa tem sido sua estratégia desde então. Porque no momento em que você começa a duvidar da palavra de Deus, você abre a porta para todas as outras mentiras que ele quer trazer à sua vida. Mas há um versículo, uma única verdade poderosa que Satanás teme mais que a maioria. Um versículo que expõe seus esquemas, derruba suas fortalezas e declara a autoridade de Jesus Cristo de uma maneira que envia tremores pelo reino das trevas. Ele está aterrorizado com isso. E deixe-me dizer, quando o inimigo teme algo, é melhor você prestar atenção, porque as coisas que ele mais teme são exatamente aquelas que dão poder aos crentes sobre ele. Você está pronto para a verdade que o inimigo teme? Comente fogo. Agora, clique no like, inscreva-se e fique até o fim. Tem uma surpresa espiritual esperando por você. Por que esse versículo causa tanto medo no coração do inimigo? Porque ele revela quem ele realmente é. Ele arranca sua máscara, desfaz sua enganação e lembra-o de sua derrota. Veja, o diabo opera melhor quando está escondido. Ele trabalha por meio da distração, da sutileza, do compromisso. Ele não quer que você saiba que está em uma batalha. Ele quer você confortável, passivo, inconsciente. Porque no momento em que você percebe o que realmente está acontecendo, no momento em que reconhece a luta em que está e o poder que lhe foi dado, é o fim para ele. Esse versículo é perigoso para ele porque não apenas informa, mas transforma. Não apenas revela suas táticas, mas as torna inúteis. Ele fala da autoridade dada a todo crente, a autoridade que Jesus Cristo comprou com seu sangue. Ele declara vitória, não algum dia no futuro, não apenas na eternidade, mas aqui e agora. Satanás sabe que não pode desfazer o que Jesus já realizou. Ele não pode apagar a cruz, não pode rolar a pedra de volta para o túmulo vazio. Então, o que ele faz? Ele tenta impedir que você perceba o que isso significa para você. Ele sabe que, no momento em que um crente compreende verdadeiramente sua posição em Cristo, no momento em que para de viver como vítima e começa a se posicionar na vitória, seu poder sobre ele é quebrado. Você precisa entender, o diabo não teme a frequência à igreja, não teme rotinas religiosas, não perde o sono por um cristão que canta hinos no domingo, mas vive com medo na segunda-feira. O que ele teme é um crente que sabe lutar, um crente que não apenas lê a palavra, mas a fala, que não apenas cita as Escrituras, mas acredita nelas, porque a palavra de Deus não é apenas um livro, é uma espada. E o inimigo está aterrorizado com uma igreja que sabe como usá-la. Ele teme o momento em que você para de implorar. Quer saber como fazer o diabo correr? Fale a palavra, declare a verdade, resista a ele e ele fugirá. Não apenas se afastará, não apenas dará um passo atrás,
mas fugirá. Porque ele não pode resistir ao poder da palavra de Deus, falada com fé. E estou aqui para dizer hoje: Satanás já foi derrotado. Seu destino está selado, seu tempo está acabando. E a última coisa que ele quer é que você desperte para essa realidade. Mas acredito que Deus está levantando uma geração que não ficará em silêncio, um povo que se erguerá com ousadia e reclamará o poder que sempre foi seu, uma igreja que permanecerá na verdade. Não importa o quanto o inimigo tente suprimi-la. É uma coisa o inimigo temer um versículo. É outra coisa completamente diferente quando a igreja não o fala. A maior tragédia na guerra espiritual não é que Satanás lute contra nós. Esperamos isso. É que muitos crentes nem sabem as armas que possuem. Eles nem percebem o que lhes foi dado. E pior ainda, em muitos lugares, a igreja não está lhes dizendo. Quero que você me ouça claramente. Eu amo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a noiva pela qual ele voltará. Mas também acredito que a igreja, em muitos lugares, tornou-se silenciosa demais nas coisas que mais importam. Tornamo-nos tão cuidadosos, tão polidos, tão temerosos de ofender ou causar desconforto, que deixamos de lado as verdades que libertam os cativos. O inimigo ama isso. Ele ama uma igreja que evita o desconfortável, que contorna a guerra espiritual, que trata o poder de Deus como uma nota de rodapé, em vez daquilo que nos diferencia do mundo. Há coisas que ouvimos pregadas o tempo todo, mensagens de amor, de graça, de bondade, e graças a Deus por isso, porque precisamos disso. Mas, igreja, amor sem verdade não é amor de forma alguma. Graça sem poder deixa as pessoas acorrentadas. E bondade sem autoridade é apenas boas maneiras. Não podemos nos dar ao luxo de pregar um cristianismo confortável enquanto ignoramos a batalha que está sendo travada ao nosso redor. A igreja nunca foi destinada a ser um lugar onde as pessoas vêm, sentam por uma hora, cantam algumas músicas e vão para casa, se sentindo melhor consigo mesmas. A igreja foi destinada a ser um campo de treinamento para guerreiros, um ponto de encontro para o exército de Deus, uma plataforma de lançamento para o tipo de fé que derruba fortalezas. Se você crê no poder da palavra de Deus, escreva amém nos comentários. Curta se quer mais, inscreva-se no canal e assista até o final. Algo poderoso está vindo. Mas em vez disso, vemos uma igreja que evita a luta. Vemos pastores que hesitam em falar sobre a autoridade do crente porque não querem causar controvérsia. Vemos líderes que evitam a realidade do sobrenatural porque isso deixa as pessoas inquietas. Vemos comunidades inteiras que estão mais confortáveis com a tradição do que com a transformação. E eu me pergunto, como isso faz o inimigo se sentir? Se Satanás teme um certo versículo, ele não ficaria encantado se a igreja nunca o falasse. Ele não celebraria o fato de que as palavras que poderiam quebrar seu poder sobre as pessoas são as mesmas que estão sendo negligenciadas, ignoradas ou descartadas? Algumas pessoas dizem, bem, não precisamos focar no inimigo, apenas em Jesus. E eu entendo esse sentimento. Mas ouça-me, o próprio Jesus confrontou o inimigo. Jesus expulsou demônios, declarou guerra às obras do diabo. E, se ele levou a guerra espiritual a sério, por que nós não o faríamos? Em Efésios 6, versículo 12, a Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra governantes, autoridades e forças espirituais da maldade. Isso não é linguagem poética, é a realidade. E, se estamos em uma guerra, que tipo de exército entra em batalha sem saber lutar? Que tipo de soldado vai à guerra sem uma arma? Isso é exatamente o que o inimigo quer. Uma igreja cheia de crentes que não conhecem sua autoridade, que não entendem o poder da palavra de Deus,
que não percebem que estão carregando uma espada que nunca usam? E não é apenas culpa de pastores ou líderes. É responsabilidade de todo crente buscar a verdade. Você tem acesso à mesma Bíblia, ao mesmo Espírito, ao mesmo poder. E se nunca lhe disseram sobre a autoridade dada a você em Cristo, se nunca lhes ensinaram sobre o versículo que faz o inferno tremer, então eu o desafio. Vá atrás disso você mesmo. Busque-o. Porque quando você o encontrar, quando começar a declará-lo, quando começar a caminhar na realidade disso, nada será o mesmo. Acredito que o tempo de jogar seguro acabou. Acredito que Deus está chamando sua igreja a se levantar, a falar com ousadia, a proclamar a verdade completa de sua palavra, sem hesitação. Porque o mundo está ficando mais escuro e a igreja não pode se permitir ser fraca. A batalha está em curso e o exército de Deus não pode se permitir ficar em silêncio. O inimigo está trabalhando horas extras para manter as pessoas presas e o povo de Deus não pode se permitir ficar à margem. Em toda a Escritura, vemos um padrão. Quando Deus fala, as coisas mudam. Sua palavra nunca é vazia, nunca é impotente. Quando ele disse, haja luz, a luz explodiu na existência. Quando Jesus ficou fora do túmulo de Lázaro e disse, saia. Um homem que estava morto há 4 dias saiu vivo. Quando ele falou à tempestade, os ventos obedeceram. Sua palavra carrega autoridade, e quando é declarada com fé, as forças das trevas não têm escolha, senão se curvar. Antes de tudo, comente glória. Se você quer vencer o inimigo hoje, dê um like, ative o sininho e não saia. O final vai mudar sua forma de orar. É por isso que o inimigo a teme. É por isso que ele treme ao pensar em um crente que não apenas lê a palavra, mas a entende, que sabe o poder que ela contém e a empunha como uma arma. E há um versículo em particular que possui um tipo de poder que Satanás teme. Um versículo que expõe sua derrota, que o despoja de sua enganação, que o lembra de seu lugar sob os pés de Jesus Cristo. Isso não é apenas uma teoria, é bíblico. Em toda a Escritura, vemos o poder da palavra de Deus em ação. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, não negociou, não tentou se explicar. Ele simplesmente disse, está escrito. 3 vezes Satanás veio com mentiras e 3 vezes Jesus respondeu com as Escrituras. E o que aconteceu? O diabo o deixou. Não porque Jesus tinha um argumento filosófico profundo, não porque ele superou o inimigo com inteligência, mas porque ele se firmou na verdade inabalável da palavra. E, se o próprio Filho de Deus derrotou Satanás com as Escrituras, o que nos faz pensar que podemos lutar de outra maneira? Se Jesus não confiou em opiniões, emoções ou raciocínio humano, por que pensamos que podemos? A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado, é uma espada para ser usada. E esse versículo, o que o inimigo teme, é parte desse arsenal. Algumas pessoas ouvirão isso e pensarão, bem, se é tão poderoso, por que mais pessoas não falam sobre isso? Essa é uma boa pergunta. Não é que esse versículo esteja escondido, ele sempre esteve lá, mas o inimigo tem trabalhado para impedir que seja completamente compreendido, para manter a igreja afastada de caminhar em seu poder. Você pode ver isso ao longo da história. Quando homens e mulheres de Deus se firmaram na autoridade das Escrituras, avivamentos eclodiram, pessoas foram curadas, libertas, restauradas. Não por causa de pregações sofisticadas, não por causa de entusiasmo emocional, mas porque a palavra de Deus foi liberada com fé. E quando isso acontece, nenhum poder do inferno pode detê-lo. Mas aqui está a chave. Não se trata apenas de citar as Escrituras, é sobre crer nelas, declará-las com a confiança de que são verdadeiras. Muitas pessoas falam a palavra como um ritual,
como uma fórmula, esperando que algo aconteça. Mas aqueles que veem a verdadeira vitória são os que a falam sabendo que algo acontecerá, que a declaram não com dúvida, mas com fé. É aí que o inimigo é verdadeiramente derrotado. Quando o povo de Deus para de apenas recitar as Escrituras e começa a empunhá-las como a arma que foram destinadas a ser. Quando reconhecem que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive neles. Quando entendem que lhes foi dada autoridade, não apenas para sobreviver a esta vida, não apenas para suportar dificuldades, mas para caminhar em vitória. O inimigo lutou arduamente para manter essa verdade oculta, para manter esse versículo não falado, para impedir que a igreja perceba o que sempre esteve em suas mãos. Mas o tempo do silêncio acabou. O tempo do cristianismo passivo acabou. O tempo de acreditar em meias-verdades acabou. O povo de Deus está despertando, o exército está se levantando e o domínio do inimigo está se quebrando. É uma coisa saber a verdade, é outra coisa vivê-la. É uma coisa ouvir um versículo, lê-lo, até mesmo crer nele em teoria. Mas até que você o aplique, até que você entre nele, até que você o tome e o faça seu, ele permanece apenas palavras em uma página. E isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele não teme uma Bíblia que fica em uma prateleira. Ele não teme escrituras que são memorizadas, mas nunca faladas com autoridade. Ele teme o momento em que você toma esse versículo, o declara com fé e começa a caminhar no poder que vem com ele. Porque a palavra de Deus é viva, é ativa, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E quando você começa a usá-la da maneira que foi destinada, tudo muda. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma posição. Você não pode se permitir ser passivo. Você não pode se permitir sentar e esperar que as coisas mudem por si só. Quer saber o segredo que Satanás não quer que você conheça? Deixe um 2 nos comentários. Curta, inscreva-se e veja até o fim. Uma verdade chocante te espera. Em Tiago 4, versículo 7, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é uma sugestão, é uma promessa. Mas note que não diz: ignore o diabo e ele fugirá. Não diz: espere que o diabo o deixe em paz e ele fugirá. Diz: resistir. Isso significa que você tem que agir, você tem que falar, você tem que se manter firme, você tem que usar a autoridade que já lhe foi dada. E é aí que esse versículo entra, o versículo que Satanás teme, o versículo que tem o poder de afastar as trevas, quebrar cadeias, interromper os ataques do inimigo. Ele só é eficaz quando você o declara, quando o aplica, quando o torna parte da sua vida diária. A Bíblia está cheia de promessas, cheia de verdade, cheia de poder, mas nada disso lhe fará bem se você não o usar. Imagine um soldado indo para a batalha com a arma mais poderosa disponível, mas em vez de usá-la, ele apenas a carrega. Talvez olhe para ela de vez em quando, talvez até diga aos outros quão poderosa ela é. Mas ele nunca puxa o gatilho, nunca enfrenta o inimigo. É isso que muitos cristãos estão fazendo com a palavra de Deus. Eles sabem que é poderosa, acreditam que é verdadeira, mas não a aplicam em suas vidas. Eles não a declaram sobre suas famílias, sobre suas situações, sobre suas lutas. E então se perguntam por que ainda estão presos, por que ainda estão lutando, por que ainda sentem que estão sob ataque constante. É hora de começar a usar o que Deus já lhe deu. É hora de tomar esse versículo, o versículo que o inimigo teme, e começar a declará-lo com ousadia, não timidamente, não hesitantemente, mas com confiança, com fé, com autoridade. Porque quando você o faz, o inimigo não tem escolha senão recuar. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem é o seu Deus.
não por causa da sua própria força, mas por causa do poder da palavra dele. E deixe-me dizer algo. Isso não é apenas para pastores, não é apenas para líderes ou para aqueles que caminham com o Senhor há décadas. Isso é para todo crente. Se você pertence a Jesus, se tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você, então você tem a mesma autoridade, o mesmo acesso à palavra, o mesmo poder que abalou as portas do inferno quando Jesus saiu daquele túmulo. Mas você tem que usá-lo. Comece a falar esse versículo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos. Fale-o em suas orações, em sua adoração, diante de todo ataque que vier contra você. Fale-o quando se sentir fraco, quando sentir medo, quando sentir que não tem mais nada a oferecer. Porque a palavra de Deus não se baseia nos seus sentimentos, ela se baseia na verdade. E a verdade não vacila. A verdade não perde seu poder só porque suas circunstâncias parecem difíceis. O inimigo tentará convencê-lo de que falar a palavra não fará diferença, de que nada mudará, de que você está apenas desperdiçando seu tempo. E é assim que você sabe que está no caminho certo. Porque ele não lutaria tanto para impedi-lo se não fosse uma ameaça para ele. Mas quando você insistir, quando se recusar a recuar, quando declarar a palavra com fé, o inimigo não terá defesa contra ela. Ele não terá resposta para ela, porque a palavra de Deus já declarou sua derrota. Então, não apenas conheça a verdade, viva-a. Não apenas creia no poder da palavra, fale-a, aplique-a e veja como as trevas fogem. Porque quando o povo de Deus começa a caminhar na autoridade que já lhe foi dada, os dias de vitória do inimigo acabam. Ao mergulhar na mensagem de o versículo que Satanás teme e a igreja não te conta, sinto meu coração arder com uma verdade que ressoa profundamente na alma de qualquer brasileiro que já enfrentou batalhas espirituais. Essa pregação não é apenas uma palestra, é um chamado à ação, um convite para que cada um de nós, em nossas comunidades vibrantes e cheias de fé, desperte para o poder que Deus colocou em nossas mãos. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa nas ruas, nas igrejas lotadas e nas orações fervorosas, essa mensagem nos lembra que não somos vítimas das circunstâncias, mas guerreiros equipados com a espada da palavra de Deus. A ideia de que existe um versículo tão poderoso que faz o próprio Satanás tremer é, ao mesmo tempo, emocionante e desafiadora. Ela nos confronta com uma pergunta: por que, em um país tão apaixonado por Deus, ainda vivemos aquém da autoridade que nos foi dada? Minha primeira reflexão é sobre o silêncio da igreja. Quantas vezes, em cultos animados ou em conversas com irmãos na fé, ouvimos as mesmas passagens bíblicas repetidas, enquanto outras, como esse versículo que abala o inferno, parecem esquecidas? No Brasil, amamos a emoção da adoração, os louvores que nos levam às lágrimas, mas será que estamos realmente mergulhando na profundidade da palavra? A mensagem nos ensina que o inimigo prospera na ignorância. Ele não teme nossas canções ou nossas reuniões, mas teme quando abrimos a Bíblia e declaramos suas verdades com fé. Isso me fez perceber que em minha própria vida, muitas vezes, me contentei com uma fé superficial, satisfeita com momentos de entusiasmo, mas sem buscar a transformação que vem do conhecimento profundo das Escrituras. Uma lição prática que tirei é a necessidade de buscar a palavra de Deus com intencionalidade. No Brasil, onde a vida é corrida, com trabalho, família e os desafios diários de um país tão diverso, é fácil deixar a Bíblia na prateleira, mas a mensagem nos lembra que a palavra não é apenas um livro, é uma arma. Em Mateus 4, versículos 1 a 11, Jesus derrotou Satanás no deserto simplesmente dizendo: está escrito. Ele não negociou, não se justificou,
Ele usou a verdade como espada. Aplicando isso à minha vida, decidi reservar um momento diário, mesmo que curto, para ler e meditar nas Escrituras, não apenas ler, mas declarar versículos sobre minha família, meu trabalho, minhas lutas. Por exemplo, quando enfrento ansiedade, posso proclamar Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. Essa prática transforma o medo em confiança. Outra lição é a importância de resistir ativamente ao inimigo. Em Tiago 4, versículo 7, lemos: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No Brasil, onde a batalha espiritual é sentida em tantos lares, seja na luta contra a violência, a pobreza ou as tentações modernas, essa promessa é um farol de esperança. Resistir não significa apenas orar em silêncio. Significa falar com autoridade, declarar a palavra em voz alta, rejeitar as mentiras do inimigo. Já vivi momentos em que o desânimo parecia me engolir, mas, ao lembrar dessa verdade, comecei a orar com ousadia, proclamando a vitória de Cristo. Isso mudou minha perspectiva. Em vez de me sentir derrotado, passei a me ver como alguém que já venceu, porque Jesus conquistou a cruz. A mensagem também me ensinou sobre a responsabilidade pessoal. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, às vezes esperamos que pastores ou líderes nos entreguem todas as respostas. Mas a pregação nos desafia a buscar a verdade por nós mesmos. Isso é libertador. Não preciso esperar o próximo culto para encontrar o versículo que Satanás teme. Posso abrir minha Bíblia hoje e perguntar a Deus: qual é a verdade que o inimigo não quer que eu conheça? Essa busca ativa me tornou mais confiante na minha fé, sabendo que o Espírito Santo, que guia milhões de brasileiros em suas orações diárias, também me guia. Por fim, a maior lição é que o poder da palavra exige ação. No Brasil, somos um povo de paixão, de festas, de avivamentos, mas paixão sem propósito é apenas emoção passageira. A mensagem nos chama a viver a palavra, não apenas a sentir. Isso significa aplicar versículos como Efésios 6, versículo 12, que nos lembra que nossa luta é contra forças espirituais em cada decisão que tomamos, perdoar quem nos feriu, resistir à tentação, orar por nossa nação. Quando faço isso, vejo mudanças reais na minha paz interior, nas minhas relações, até na forma como enfrento os desafios do dia a dia. Essa mensagem é um despertador para o Brasil. Vivemos em um país onde a fé move montanhas, mas precisamos parar de viver como vítimas e começar a caminhar como vitoriosos. O versículo que Satanás teme não é apenas uma frase, é uma chave para a liberdade. Minha aplicação prática é simples, mas poderosa. Vou estudar a palavra, declará-la com fé e vivê-la com coragem. Vou ensinar meus filhos a fazerem o mesmo, para que em nossas casas o inimigo não tenha espaço. E, acima de tudo, vou confiar que, como brasileiro, faço parte de um povo chamado para proclamar a verdade que abala o inferno. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer que mais brasileiros descubram o versículo que Satanás teme, deixe seu like agora e compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos e sua igreja. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém ou Glória, se você está pronto para empunhar a palavra de Deus como uma espada. Vamos juntos fazer o reino das trevas tremer com a verdade que Deus nos deu.